Pessoal, falaremos hoje de uma matéria bastante polêmica, as 70 semanas, conhecida como 70 semanas de Daniel. Primeiro, eu queria que, pode anotar por favor aí o texto-chave dessa matéria. Está em Daniel capítulo 9 e versículo, pode ser do 20 ao 27, tá bom? Daniel do capítulo 9, versículo 20 ao 27. Vamos ler o texto, só para a gente não perder o costume. Daniel, depois de Ezequiel, 9 e 20. Diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora 9 do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a cidade, até o ungido do príncipe será 7 semanas. Tá, vamos contextualizar isso aqui então. Entende o seguinte: quando Daniel estava onde? No cativeiro na Babilônia. Então Daniel estava orando. Ele conhecia a profecia dos profetas que dizia que 70 anos eles passariam pelo cativeiro. Então agora Daniel estava orando. E se você observar, Daniel estava intercedendo pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Daniel não era o tipo de pessoas que fala assim: vamos orar pela nação, vamos orar pelo Brasil, a minha família, você. Não, Daniel, eu peço perdão pelo pecado do povo e pelo meu pecado. E olha que Daniel não era tão pecador assim. Pelo que entende-se de Daniel, ele era um servo muito fiel ao Senhor. Mas ele se reconhecia que precisava do perdão de Deus. Então, qual é o contexto dessa profecia das 70 semanas? Daniel estava preso, ele estava no cativeiro, né? Israel estava no cativeiro. Daniel era príncipe e tinha um lugar de destaque. E no finalzinho do cativeiro, Daniel sabia que estava para terminar, para sair do cativeiro. Então ele começa a orar e perguntar para Deus: o que é que o Senhor tem para nós? O que é que o Senhor vai fazer? Então Deus responde para Daniel, vamos dizer assim. E semanas de dias, isso é complicado, porque 70 semanas, se você olhar que uma semana tem 7 dias, dá 490 dias. Só que na visão de Daniel, essa visão ela estende um pouquinho mais. Para isto, eu quero que você abra a Bíblia de vocês comigo aí. Pode ser Levítico, capítulo 25, versículo 8. Levítico 25 e 8, para lermos um texto bíblico aqui, só para dar uma clareada, tá bom? Eu quero deixar bem claro que esses estudos, eles divergem de linhas escatológicas, de igreja
Por exemplo, se tiver alguém da Adventista do sétimo dia, eu até gosto dos estudos da Adventista, tenho vários aqui, eles mandam para mim, mas tem algumas igrejas que já entendem que tudo isso já se cumpriu. Eles têm uma forma diferente de interpretar. Eu nem quero que você mude de ideia, isso não é problema para nós. Eu não preciso de você ficar... Isso não interfere na salvação de ninguém. Isso é apenas uma maneira de interpretar a Bíblia. Quando você pensa que você já sabe tudo, quando você acha que você já é o dono da razão e que a sua igreja tem a prova inerrante, você para de aprender, tá bom? Eu reservo o meu direito de equivocar em alguma parte. E se eu me equivocar, eu quero aprender e continuar aprendendo cada dia mais. Mas até o momento, a minha visão é futurista. Até o momento, a minha visão é futurista. E eu conheço as outras visões. 25:8 diz assim, Levítico 25:8 diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Eu estou com a Bíblia na mão aqui, vocês não estão vendo? De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar a trombeta do dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. Isso aqui está falando do ano do jubileu. O ano do jubileu, então, se você observar, ele manda contar dias, semanas, mas como anos. 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. 49. Aqui nós temos 70 semanas de Daniel. As semanas aqui também entende-se por semana de anos. Uma semana vai contar os anos, beleza? A ponto de que a última semana vai ser dividida em 3 anos e meio. Se você observar em Lucas capítulo 4, versículo 13, não vou ler para você, mas quando Jesus chega, abre a Bíblia e começa a falar, olha, ele abre o rolo, né? E saiu a passagem, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, está em Lucas 4, versículo 13. Ele começa, foi no dia do jubileu, se você observar, foi exatamente no sábado, então para se cumprir a profecia, tudo já estava se cumprindo, tudo certinho. O que nós aprendemos até aqui? Aprendemos que o contexto da visão, Daniel estava na Babilônia. Aprendemos que as semanas são semanas de anos e não semanas de dias como nós estamos acostumados. Como observamos no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8, onde você vê Deus mandando fazer semana de anos. Tranquilo? Agora nós vamos voltar aqui para alguns detalhes interessantes de Daniel. Primeiro, se você observar, o texto foi dividido em 3 partes. 3 partes. Deixa eu conferir para você aqui. Primeira parte é 7 semanas. Deus falou para Daniel, olha, 7 semanas. Essas 7 semanas que Deus falou para Daniel seria para o início da construção do templo. Você conhece o livro de Neemias? Neemias capítulo 2. Então você vê a ordem para que fosse reconstruído o templo. Então saíram para reconstruir o templo. Reconstrução do templo. Eu tenho uma aula de vídeos anteriores que ela fala de 3 templos, né? Templo de Salomão, templo de Zorobabel e templo de Herodes. Pesquisa depois aí que é uma aula muito interessante. O templo de Salomão tinha sido destruído com as invasões em Jerusalém. Agora sim, você verá a reconstrução do templo. E quando é que cumpre essa profecia? Começa a ser cumprida
na primeira semana. Quanto tempo? 49 anos. Uma semana para ser cumprida. A segunda parte, gente, a primeira semana para construir o templo. A segunda parte que o texto foi especificado, ele mostra 62 semanas. 62 semanas de anos dará 434 anos. Esta semana, ela vai até o Messias, vai até Jesus, tá bom? Vamos voltar aqui para o texto novamente, Daniel 9 e 20, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Observem que as semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a cidade santa, Jerusalém. Então não confunda, essa profecia é para Israel e para a cidade, né, Jerusalém, para Israel, e para o povo de Daniel. Não é uma profecia que estendeu até os nossos dias, para nós. É para Israel, essas semanas aqui. E sobre a sua santidade. Para fazer, propósito, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Este é o propósito das 70 semanas, tá bom? Alguém vai falar, já cumpriu a semana? Aí eu pergunto, se já cumpriu as 70 semanas, então eu pergunto o seguinte, trazer justiça eterna. A justiça eterna existe hoje? Não, não existe justiça eterna. A justiça eterna acontecerá quando Cristo for o governo desse mundo. Para quem acredita no milênio milenarista, governo milenial de Cristo, tá bom? Então, alguns detalhes ainda estão para cumprir nessa profecia de Daniel. Até Cristo, a segunda parte já se cumpriu. A primeira parte, que é a reconstrução do templo de Zorobabel, se cumpriu a primeira semana. Depois, até Cristo, e encerra com a destruição de Jerusalém. 70 anos depois de Cristo, pelo general Tito, ele invadiu a cidade. Lembra quando Jesus falou assim, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? Sim, naquele tempo ali, nós sabemos que cumpriu-se a profecia de Cristo. A história conta que o general Tito, ele quando invadiu Jerusalém, ele foi tirando pedra por pedra, porque acreditava-se que debaixo das pedras do templo existia tesouros escondidos. Então, daí ele foi tirando pedra e foi cumprindo a profecia de Jesus. A destruição de Jerusalém foi pelo imperador Tito. Quando fala, ai das grávidas naquele dia, conta-se que ele abria a barriga das grávidas para tirar o feto. Era uma barbaridade. Conta-se que ele cercou a cidade para que as pessoas não pudessem ir até o campo buscar alimento e não pudessem voltar do campo com alimento também. Então, por isso, Jesus disse que quem estivesse no campo não era para voltar, quem estivesse na cidade não era para sair, quem estivesse no telhado não era para descer. Toda a profecia já se cumpriu. Entendemos, então, que a segunda parte da profecia das semanas se cumpriu. Primeira semana, constrói o templo. Segunda semana, vai até o príncipe, que é Jesus, e a destruição de Jerusalém, que tem o segundo príncipe, que seria Tito, na visão profética. O 25... O 26. Depois das 62 semanas,
Perdão, vamos voltar no 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas. Observem aqui então, saída da ordem. A ordem para edificar Jerusalém, ela se deu em 5/3/44, é que começou a trabalhar. Observem que as datas eram contadas antes de Jesus decrescente, como fosse 1 negativo, 2 negativo, 3. E de Jesus para cá passou a ser contada, zerou a contagem. Mas se você for mais cálculo, mais minucioso e quiser fazer uma conta certinha, você não pode contar o zero, não tem ano zero, tá bom? Do ano 1 antes de Cristo, pula para o ano 1 depois de Cristo. Não tem o ano zero. Não é igual números negativos e números positivos como tem na matemática, aquela linha. É quase igual, mas não tem o zero. O zero não conta. E eu queria deixar bem claro para você também não se iludir com contagem de números, porque é aceito por todos os estudiosos que a contagem foi errada. Varia de 4 a 7 anos de erros. Por exemplo, até um certo tempo, pelo fato de Roma comandar o mundo, então o calendário era, me parece que o aniversário de Roma. O aniversário de Roma. Depois alguém vai e questiona, você, olha, não justifica o mundo todo seguir o aniversário de Roma. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma data que seja neutra. Então, estudaram lá e passou a não contar mais com o aniversário de Roma, mas passou a contar com o nascimento de Cristo. Mas nessa mexida toda, se você observar Mateus, ele dizendo o ano do rei tal que nasceu, eles vacilaram aí e errou a data, conseguiram errar essa data. Então, hoje nós estamos em 2018, né? Janeiro de 2018. Nós não estamos em 2018 do nascimento de Cristo. Nós estamos em 2020 e alguma coisa, tá bom? Aí você pergunta assim, eu sou Samuel. Samuel, mas você não quer falar a data certinha? Não, eu não quero fazer cálculo certinho, porque é muita gente que erra. E eu pego o cálculo que outros fizeram, que erraram, que outro errou em seguida. Então eu não fico preocupando com detalhes. Eu sei que está errado e é pouco o erro, pouca diferença, mas nós não podemos fazer a conta certinha porque alguém errou isso aí. E se eu contasse, eu corro o risco de errar novamente. Vamos lá, voltando aqui então, 444 antes de Cristo. Na verdade, me parece que saiu em 445. 444 começa. Mas quando sai a ordem para construir a cidade, começa a primeira semana. E no texto bíblico aqui, gente, está tudo explicado aqui. Eles fazem confusão com Daniel, eu não sei porquê. É só ler o texto. Desde a saída da ordem para edificar a Jerusalém até o ungido. Edificar Jerusalém até o ungido. O príncipe, 7 semanas. Observe aí, falando de o príncipe ungido, o príncipe ungido. Então, edificar Jerusalém até o príncipe ungido, 7 semanas. Nós estamos falando de quem aqui? De edificar Jerusalém, reconstrução do templo, os muros da cidade. Livro de Neemias, livro de Esdras, você verá lá eles chorando pela cidade, a reconstrução dos muros, é isso aí. A segunda parte, ela vai até o cativeiro. Diz assim, olha, o príncipe, 7 semanas. Às 62 semanas, as praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais, e o seu povo, o príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Então observe aqui
que depois das 62 semanas, o príncipe será cortado. Isso fala da morte de Cristo. Cristo, o príncipe, será tirado. Primeiro príncipe, Jesus. Aí fala que o príncipe de um povo que há de vir, que é de Roma, Tito, 70 anos depois de Cristo, ele destrói a cidade novamente. Então a cidade é construída, em seguida a cidade é destruída. O segundo príncipe aparece, Tito. E agora vamos partir para a última semana de Daniel. E há de vir destruir a cidade e o santuário. Destruiu a cidade e destruiu o templo, correto? O imperador Tito destruiu o templo, tirou pedra sobre pedra. E o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra. Tem guerra em Israel hoje? Tem. E estão determinadas desolações. Agora no 27, anote aí por favor. Fala de um novo príncipe e diz assim: ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de cereais, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, qual será derramada sobre o assolador. Então observe uma coisa aqui. Última semana de Daniel. Eu não sei se você consegue ver aqui. Dividiu as semanas, a contagem, a 70 em 3 partes. Então a última semana de Daniel está aqui. Última semana de Daniel. Ela foi dividida. Esse príncipe que há de vir é o anticristo. Primeiro príncipe, Cristo. Segundo príncipe, Tito. Terceiro príncipe, o anticristo. Ele, no começo da semana, ele vai fazer concerto, aliança com muitas nações. Ele trará paz, uma falsa paz. Mas na metade do seu governo, que durará uma semana, 7 anos, uma semana de anos, 7 anos, ele vai quebrar a aliança com Israel, a profecia para Israel. Ele quebra a aliança. E quando ele quebra a aliança, acontecerá guerra novamente. E no finalzinho do texto aqui, do versículo 27, do capítulo 9 de Daniel, diz assim: e sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. A destruição que virá sobre o assolador está escrita no livro de Apocalipse. Falaremos sobre o anticristo futuramente, mas a Bíblia disse que Jesus Cristo o destruirá como que um sopro da sua boca. O anticristo em Apocalipse, ele se apresenta como, ele aparece como a besta que surgiu do mar, tá bom? A besta que surge do mar é o anticristo. A besta que surge da terra é o falso profeta. O falso profeta leva as pessoas a adorarem, a acreditarem no anticristo. Agora, pessoal, vamos lá. Observem uma coisa aqui para a gente finalizar essa aula. Algumas pessoas entendem que tudo isso já se cumpriu. Outras pessoas acreditam apenas que já se cumpriu parte até a destruição do templo. E outras pessoas não dão ouvido à profecia de Daniel porque eles dizem que ela cumpriu muito bem até a destruição de Jerusalém. E daí não dão muito valor para essa profecia porque eles entendem que ela parou. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 11 e versículo 17. Romanos 11 e 17. Vai Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos. E em seguida vem Romanos. 11 e 17 diz assim:
E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O texto está dizendo o seguinte, que nós, a igreja, foi enxertada no tronco. Nós não fazíamos parte da nação de Israel, ou não fazemos parte até hoje, mas nós não estaremos inseridos nesse contexto. Embora a profecia para Abraão é que em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. Mas aqui nós vemos que foi enxertado. Então a profecia vem, reconstrução do templo, primeira semana, até o Messias e destruição do templo, 62 semanas. Uma das linhas de interpretação é que esse tempo parou de contar. E por que que o tempo parou a contagem? Porque estamos vivendo um período da igreja. Período da igreja. O período da igreja é um período em que o anticristo não pode se manifestar. Na sua essência, não. O que acontece com isso aqui? Estamos vivendo um período, essa linha de interpretação que nós estamos seguindo aqui, é o período que o templo, é que a contagem parou. Então, a última semana falta para se cumprir. Veio cumprindo as semanas, chegou na 69 semanas, parou a contagem, porque é o período da igreja. Quando se dará o início da contagem dessa última semana? É quando a igreja for, de fato, arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, então o terceiro príncipe que apresentamos nessa matéria, nessa aula, ele manifesta. Esse príncipe, Deus falou para Daniel assim, o qual, Daniel, é mais sábio do que tu. Para ser mais sábio do que Daniel, tem que ser muito sábio. Esse líder, o anticristo, deixa eu ler aqui em 1 João 2:8. O anticristo, pessoal, embora ele se manifesta, ele tipologicamente falando, simbologicamente falando, ele aparece como uma besta que surgiu do mar, mas na verdade ele é um líder político, articulador, cheio de estratégia e de diplomacia política. Ele vai conseguir fazer com que o mundo dobre aos seus pés. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Deixa eu ler para vocês aqui. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido pelo mundo. Já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, o apóstolo João, escrevendo, ele diz assim, vem o anticristo. Então, o anticristo não tinha manifestado ainda. Vem o anticristo. Deixa eu ler também o capítulo 4, versículo, pode ser o 3 aqui, que diz assim, mas todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus, este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Então todo o espírito ou pessoas que confessam que Jesus Cristo não é Deus, é um anticristo que já está no mundo. Só que a igreja espera ainda que assim que for retirada, o anticristo, de fato, o príncipe, se manifesta. Tem um monte de anticristo por aí, vamos dizer que, a grosso, meia tigela. Mas esse não, esse será um líder mundial, um governador, um príncipe de fato, entendeu? Príncipe, como se diz, um líder político muito influente.
que acontece aqui? Primeira semana, ele faz convênio, faz aliança. Segunda semana, segunda metade da semana, 3 anos e meio, ele quebra a aliança e começa guerra. E começa a confusão. No texto de Daniel, aí o texto diz que até que virá a assolação e o juízo sobre o assolador. Ou seja, o juízo que virá sobre o anticristo. Deixa eu ler Apocalipse 19, versículo 19 aqui. Apocalipse 19, versículo 19, que diz assim: e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamavam, perdão, estou lendo errado aqui, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo do seu exército. Gente, quando essa última semana começar, ela começa com o arrebatamento da igreja. Então, ela foi finalizada. Por que finalizou a semana? A semana foi finalizada, ela foi parada a contagem. Israel é o relógio escatológico de Deus. Ele parou porque foi enxertado um ramo, que nós lemos em Romanos 11 e 17. Então começou o tempo da igreja. A igreja depois será tirada e a última semana continua. É só uma linha de interpretação. Esse anticristo aqui, então, ele será julgado. Vamos ver aqui. Cavalo branco. Apocalipse capítulo 5. Quando foi aberto os selos, primeiro selo, sai um cavaleiro montado em um cavalo branco. Aquele cavaleiro que saiu montado em um cavalo branco, ele é um cavaleiro que inicia essa última semana. Ele inicia a contagem da última semana, trazendo falsa paz. Os cavaleiros que vêm a seguir, vêm trazendo morte, fome, guerra, né? Um cavalo vermelho, um cavalo amarelo, um cavalo preto. Eles vêm trazendo desastres para a humanidade. É a metade da semana que vai vir a desolação. Aí Cristo vem depois, prende o anticristo, destrói o anticristo, a besta, né, o falso profeta, e começa então, a partir dali, depois do julgamento das nações, o governo milenial de Cristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais e enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo. Então, Jesus vai lançar vivo no lago de fogo o anticristo, que é o terceiro príncipe. Primeiro príncipe, Jesus. Segundo príncipe, Tito. Terceiro príncipe, o anticristo. O primeiro príncipe, que é Cristo, lança o terceiro príncipe do texto de Daniel que nós lemos, no lago de fogo vivo, juntamente com o falso profeta, que levou as pessoas a adorarem esse terceiro príncipe, que levou a adorarem o anticristo, que fez sinais, milagres, para que as pessoas acreditassem nele. E aqui encerra essa matéria. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, eu não tive intenção de aprofundar muito no texto, mas eu só queria dar para vocês algumas ferramentas para que você consiga manusear essa semana de Daniel. Mas escreve aí, faça o seu comentário aí. Se você não participa ainda, participa conosco, dê um joinha nesse vídeo aí, tá bom? E fica aqui. Só para finalizar, quando você estiver lendo o texto de Daniel, tentem identificar a diferença da primeira parte da semana para a segunda parte e para a terceira parte. Primeira parte é uma semana, segunda parte 62 semanas e a terceira parte é uma semana dividida, que vai ser dividida em duas, metade e metade. Tentem identificar os três príncipes. Tentem identificar Cristo, tentem identificar
o príncipe do povo que destruiu Jerusalém, que é Tito, 70 anos depois de Cristo, e tenta identificar o papel de Cristo nesse texto de Daniel das 70 semanas. Não se esqueça que ele estava na Babilônia, não se esqueça que ele entendeu na profecia do profeta Jeremias que eles ficariam 70 anos presos, e a profecia é para Israel e para a nação, a cidade santa. E no mais, pessoal, é isso aí. Que o Senhor venha iluminar a sua mente cada vez mais, que você não venha ter problemas, dúvidas, e que a palavra de Deus não seja uma pedra de tropeço para você, mas que ela seja um porto seguro, que ela seja uma luz para iluminar a sua vida. O texto de Daniel, capítulo 9, não é um texto para trazer problemas para ninguém. É um texto simples, é um texto fácil de entender e é um texto que não tem que fazer confusão com ele. Primeira parte da semana, construção. Segunda parte da semana, até o Messias e depois até a destruição do templo. E a terceira parte, que vai manifestar o anticristo, não aconteceu ainda, porque o anticristo só manifesta quando a igreja sair dessa terra. O anticristo, o príncipe, propriamente dito, porque muitos anticristos têm se levantado por aí. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.